Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Empreendedor, um programa produzido pela FATEC Ipiranga. Nós temos hoje a alegria de contar com a Juliana Cardoso. Seja muito bem-vindo. A Juliana Obrigada. Cardoso, que é coach integral sistêmico e gestora de comunicação, tem aí um trabalho junto a grandes empresas com executivos, como mentor, como coach, e certamente ela tem muita experiência que vai nos ajudar e vai ajudar aos empreendedores a entender um pouco mais sobre tudo, Juliana, algo que eu entendo que hoje é essencial, que quando a gente fala do ato de empreender, é necessário o empreendedor mudar a sua forma de se comportar, né? Então, quando a gente mexe com a parte mais comportamental, tem alguns elementos aí que hoje passam a ser cada vez mais essenciais. O que você acha? Você acha que, de fato, o empreendedor hoje ele tem que buscar essa aprendizagem contínua, algo que ajude ele a desenvolver determinadas habilidades e competências que serão cada vez mais necessárias para o mundo que nós vivemos? Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com você também. É muito importante, né? Desenvolver a inteligência emocional, sobretudo, é algo que é desafiador. E mudar o paradigma, a mentalidade, a forma de falar, às vezes uma simples palavra colocada pode fazer toda a diferença. Para isso, acho que é muito importante, é essencial focar. Focar naquilo que você quer. Focar muitas vezes dizendo não para uma série de boas ideias. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade porque elas pensam que elas deveriam apenas dizer sim para tudo que acontece e acabam empreendendo de uma forma que não observam, não ouvem o seu próprio coração. Então, uma dica para você que está aí. Se você está com dificuldade em foco, tenta primeiro estabelecer o seu foco visionário. O que é isso? Ter uma visão clara, uma perspectiva de onde você quer chegar. Isso é essencial. Parece tão banal, parece que é algo corriqueiro, mas muitas pessoas têm tido dificuldade em relação a isso. Quando você tiver uma visão bem clara, é também muito importante você ter um comportamento adequado. Comportamento tendo empatia, sendo alguém que coloca-se no lugar do outro, que aprende uma comunicação eficaz, alguém que escuta com o coração e tem aquela percepção tão importante. Por isso, ao empreender, seja uma pessoa visionária, tenha um comportamento eficaz, mas também é importante ter consistência. É uma outra parte fundamental. Persistir, ir até o fim, saber exatamente onde você quer chegar. São algumas das dicas que fazem tanta diferença. Então, a persistência é êxito para o futuro. Se não persistir, o empreendedor não chega a lugar algum, não é isso? Exatamente. Agora, Juliana, quando nós falamos da inteligência emocional, né, hoje a gente vê aí, nós estávamos conversando antes, né, no último Fórum Mundial, nós tivemos aí algumas competências que são essenciais e aí mexe um pouco com essa questão da capacidade de ter equilíbrio, de resolução de conflitos, comunicação. O que você entende disso? O que você acha disso? O que você indicaria aí para os empreendedores em relação aí a essas múltiplas inteligências que passam a ser cada vez mais necessárias para sobreviver num mundo marcado aí pela tecnologia, marcado aí por uma comunicação cada vez mais acelerada, pela informação que a gente tem aí em grandes gamas? O que você indica? Bom, eu indico primeiro, conheça-te a ti mesmo. É Sócrates. É algo essencial, saber quem você é. É algo que faz toda a diferença. Depois, comunicar com efetividade. Algo que eu tenho percebido muito no meu trabalho, que ajuda muitas pessoas, é descobrir o perfil comportamental que elas têm. Algumas pessoas, elas são mais dominantes, elas têm uma tendência maior à liderança, outras pessoas são mais conforme as regras. Então, são algumas pessoas que precisam aprender e desenvolver um pouquinho mais a flexibilidade com o outro. Há aqueles que são mais pacientes, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de tomar uma atitude intempestiva, uma atitude de proatividade muitas vezes. E também existem aqueles que são muito influentes, pessoas extrovertidas, aquelas que vão à frente, que gostam muito de premiações. Cada um, ao se conhecer, tem uma possibilidade maior de se trabalhar. Sabe a análise SWOT? Eu acho legal fazer uma análise SWOT pessoal, quando você consegue descobrir, identificar as suas fraquezas, as suas oportunidades, aquilo que você tem de mais legal. Isso é tão legal, às vezes, no mundo dos negócios, mas para a nossa vida também faz a diferença.
A comunicação, cada dia, é mais e mais e mais valorizada. Conversar com o outro, não da forma como eu gostaria de conversar, mas da forma como ele gostaria que eu conversasse com ele. Isso é algo que a inteligência emocional é capaz de fazer pela pessoa. Você também disse uma coisa muito importante, a solução de problemas. Isso daí é algo que faz toda a diferença na vida da pessoa. Sabe aquela pessoa que está sempre esperando pelo outro, sempre esperando que alguém vá fazer ou vá olhar? Então essa proatividade ela é muito fundamental para a vida do ser humano. É algo para se pensar, para se desenvolver, é algo para levar adiante na vida. E também, não menos importante, tem a questão do trabalho em equipe. É algo que nós precisamos primar por ele. E aí entram aqueles entraves, né? Vou trabalhar com quem? Será que é só com os meus pares, com os meus iguais? Não. Preciso desenvolver competências, habilidades para lidar com todos. E esses são desafios. E esses desafios vão se tornando cada vez maiores, sobretudo quando a gente lembra que nós tivemos aí séculos de modernidade que nos ensinou a ser individualistas. E para vencer e cumprir esses desafios, nós precisamos romper com isso e tentar pensar mais de forma coletiva, pensar no outro. E aí entra a questão da comunicação, do trabalho em equipe, a resolução do conflito. E não é fácil a resolução de conflito, né, Juliana? Não. Eu costumo dizer que onde tem dois ou mais reunidos, tem briga no meio deles, né? E hoje a gente teve a oportunidade de nos constituir mais como sujeitos, aprendendo aí com a Juliana Cardoso, que dá coaching aí em grandes empresas, tem essa experiência aí na área sistêmica, comportamental, e certamente isso cada vez mais será necessário, principalmente reconhecendo que nós vivemos no mundo e que essa exigência ela se faz cada vez mais presente. Juliana, muito obrigado. Você sabe que a FATEC ontem, FATEC Ipiranga, completou 10 anos, né? Nós no dia 2 completamos, de 2 de setembro, completamos 10 anos de publicação da portaria que criou aí a faculdade. Então é um prazer poder recebê-la num período em que nós estamos em festa e que você certamente tornou essa festa aí mais agradável. A gente vai pedir para que você deixe aí o seu registro, a sua marca na nossa tela, nosso quadro de 10 anos, né? Todos que estão passando por aqui estão deixando aí esse registro como também um momento comemorativo. Mas mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu agradeço. Você gostou? Então continue conosco, dê um vi, mostre o seu contentamento com o Papo Empreendedor, um programa produzido pela FATEC Ipiranga. Até a próxima.